Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. Hoje, um review muito especial de um livro que eu comprei ele alguns anos atrás, numa promoção na Amazon, e eu acabei deixando ele de lado aqui. Esse ano, no início desse ano, eu resolvi fazer a leitura desse livro. Na época foi até o pastor Franklin Ferreira que indicou esse livro numa live. Eu comprei, deixei ele aqui guardadinho, fiz a leitura e particularmente gostei demais desse livro. O Cristianismo Bíblico na Perspectiva Africana, do Wilbur Donovan Jr., uma publicação da Shed, a Shed Publicações. Bom, muita gente pode bater o olho no título e pensar assim, ele vai trabalhar a questão cultural, né? Não, pelo contrário, ele vai abordar a essência do cristianismo bíblico, do cristianismo ortodoxo, numa linguagem acessível, numa linguagem de fácil entendimento, dentro da visão africana. E aí sim, ele vai abordar um pouquinho da cultura africana, mas os princípios do cristianismo estão aqui inclusos nesse material. Então você que quer ter um manual prático, um manual de fácil entendimento, com uma linguagem acessível do cristianismo bíblico, eu recomendo essa obra. Por isso que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você adquirir, tá bom? Não é um livro grosso, é um livro fininho. Eu coloquei aqui uma capinha nele na época, né? Encapei ele com plástico, né? Mas ele, olha só, tem um tamanho tranquilo, uma grossura assim, bem tranquila, 376 páginas. Então vamos conhecer um pouquinho da obra. Deixa o seu like, deixa aí o seu comentário. Na descrição do vídeo tem um link. Não é um livro caro, é um livro barato, mas que traz um conteúdo muito legal. Ficha catalográfica, a primeira edição é de 1999. Essa aqui é uma reimpressão de 2009. E aí a gente tem um índice, e o índice é muito detalhado, tá, pessoal? Eu gosto de materiais com esse índice detalhado. Então ele vai trabalhar aqui sobre cosmovisão na introdução. No capítulo 1, no que devemos crer. Capítulo 2, ele vai trabalhar sobre a Bíblia. Capítulo 3, como a Bíblia chegou até nós. Então olha só. Capítulo 4, o Deus que não conseguimos compreender. Capítulo 5, Jesus Cristo. Capítulo 6, o ser humano. E aí sempre ele divide, né, por pontos, né? Tem o capítulo e tem os tópicos no capítulo, né? Capítulo 7, Jesus Cristo. Capítulo 8, o Espírito Santo. Capítulo 9, a Igreja. Capítulo 10, o cristão e o mundo dos espíritos. Capítulo 11, a origem do mal. Capítulo 12, guerra espiritual. 13, as crenças e práticas tradicionais da perspectiva bíblica. 14, 5 questões importantes na África. Então ele vai trabalhar também essa questão da cultura africana, mas aí ele vai se voltar às escrituras. Capítulo 15, a igreja, o preconceito cultural. Capítulo 16, casamento, sexo e família segundo a Bíblia. 17, o sofrimento e outros problemas relacionados à doença, feitiçaria, magia e corrupção. Capítulo 18, o retorno de Cristo e o fim da nossa era, e aí um índice remissivo. Ele vem aqui com agradecimentos, introdução, e nessa introdução ele vai trabalhar sobre o que é cosmovisão. Vocês percebem que ele tem uma letra muito confortável. Cada tópico do capítulo está destacado sempre aqui com uma letrinha, letra A, e lá no índice você encontra os tópicos. Isso facilita muito o estudo, né? Existe uma cosmovisão africana tradicional, lembrando que ele escreveu essa obra, é como se fosse uma teologia sistemática básica, dentro da perspectiva africana, no sentido assim, para alcançar os irmãos lá na África. Mas a gente tem aqui diretrizes bíblicas que também nos alcançam, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, seja gentil, judeu, africano, brasileiro. Então, olha só, tem pontos importantes aqui que ele vai trabalhando nessa introdução, tá? E aí, primeiro capítulo em quem e no que devemos crer. Esse material ele tem uma característica, ele sempre inicia com uma história bem assim,
dentro da cultura africana mesmo, tá? Então ele coloca nomes nas histórias, isso é bem legal. Ele sempre começa os capítulos assim. E depois ele trabalha mostrando quais são os tópicos do capítulo, né? Então aqui tem 6 tópicos, né? Ele vai trabalhar o que significa crer em algo ou alguém. 2, o que é a verdade. 3, onde podemos encontrar a verdade. 4, letra D, né? Melhor dizendo. A, B, C, D. O que nós cremos afeta nossas ações. O que acontecerá se crermos na verdade? O que acontecerá se crermos no que é falso? F, em que devemos crer. Ele vai desenvolvendo, tá vendo? Cada tópico ele vai desenvolvendo na sua perspectiva. Gente, a linguagem de fácil entendimento, ele cita muitas passagens bíblicas também ao longo do desenvolvimento do material, né? Onde podemos encontrar a verdade? Como alguém pode ter certeza de estar crendo na verdade? No passado, os africanos geralmente olhavam para as tradições do seu povo para determinar no que iriam crer. Então, aqui ele vai mostrar, né? A diferença de crer nas tradições culturais e crer em Jesus. Ele mostra, né, fazendo aqui comparações bíblicas sobre os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, como o que nós cremos afeta nossas ações. Ele também vai explicar isso aqui, sempre com pontos práticos. Ao final de cada capítulo, ele traz um resumo do que foi trabalhado. Então, no mundo de hoje, há muitos que afirmam ter a verdade. Em que devemos acreditar? Onde podemos encontrar a verdade? O que é verdade? A verdade é uma afirmação do que é real e do que é correto. Apesar de muitos mestres religiosos e muitos profetas na história terem afirmado que ensinam a verdade, somente Jesus Cristo demonstrou por sua vida de amor, santidade e poder perfeitos que ele é o caminho, a verdade e a vida, como afirmou ser. Quando comparamos Jesus com outras pessoas na história, constatamos que jamais houve alguém como ele. Se cremos em Jesus, encontraremos a verdade e o perdão de Deus para os nossos pecados e a vida eterna em Cristo. E depois, em cada capítulo, ele traz também perguntas para debate e projetos baseados no capítulo 1. Você pode montar aqui um estudo, pode montar um discipulado através dessas perguntas e o conteúdo do capítulo. Ele sempre encerra cada capítulo com uma sugestão de leitura adicional. Então todos os capítulos começam dessa forma, com essa folha de rosto. A Bíblia, a base do que cremos, é o capítulo 2. E ele desenvolve da mesma forma, gente, uma linguagem de fácil entendimento. É como se fosse uma teologia sistemática, prática, básica, né? E com uma linguagem acessível, que é um material para alcançar o povo mesmo, para alcançar as pessoas. Não é um material acadêmico, né? Então, olha só. O que dizer das contradições na Bíblia? Ele explica um pouquinho. É um material bem apologético também, tá? Isso é bem interessante. O que quer dizer com inspiração da Escritura? Tá vendo? Então, inspiração, revelação e iluminação. Inspiração foi o processo pelo qual Deus moveu as mentes dos que escreveram a Bíblia para anotar suas palavras. Isso ele terminou de fazer. 2. Revelação foi o ato de Deus em que Deus fez conhecer aos escritores da Bíblia aquilo que eles não poderiam conhecer de si mesmos. Iluminação é o processo pelo qual o Espírito Santo dá a compreensão da palavra àqueles que leem e estudam. Aí aqui ele resume todo o capítulo. Depois ele traz perguntas para debates e questões e a sugestão de leitura adicional. Então todo o material é organizado dessa forma. Olha o capítulo 3. Como as Escrituras chegou até nós. Ele traz aqui algumas historinhas que ele conta. Depois ele traz aqui o que será abordado no capítulo. E ele vai desenvolvendo cada tópico dos capítulos muito bem organizado, muito bem dividido. Uma organização com relação à diagramação muito bacana, tamanho de letra confortável, fonte da letra muito boa. É capa brochura e a folha do papel, aquela folha boa, né? Durável. E esse capítulo aqui traz um pouquinho sobre a transmissão da Bíblia, né? Ele traz um pouquinho do aspecto histórico, qual é a versão atual mais exata. Então isso é muito legal também. E aí, essa parte aqui foi a parte de bibliologia que a gente chama, né? E aí ele vai desenvolver um pouquinho sobre a doutrina de Deus. Mas é um material prático, de fácil entendimento. É aquele material básico. Se você quer ter um material básico, se você está começando a estudar teologia, quer ter um livro de apoio, né? Mesmo que aborde um pouco da cultura
africana aqui, que ele tenta alcançar o coração dos africanos, mas ele vai alcançar o coração de todos, porque o evangelho é universal, né? Então olha só, aqui vai trazer um pouquinho do que aconteceu quando o ser humano quando Deus se tornou um ser humano. Então, essa parte aqui de Deus é muito importante. Eu até passei direto aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu estava falando. Mas ele vai explicar o que podemos aprender sobre Deus com as religiões tradicionais africanas. Ele vai fazer esse paralelo com a cultura africana. E é bom que a gente vai conhecer também um pouquinho da cultura lá da África, né? O capítulo 5 já traz um pouquinho sobre Jesus Cristo, o homem que revelou Deus. É um capítulo muito importante. O que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo, quem ele é. Então ele vai desenvolver biblicamente os atributos de Cristo como Deus. Ele vai trabalhar um pouquinho sobre cada um desses atributos, soberania, onisciência, enfim, né, a compaixão e bondade de Deus. É um capítulo bem interessante, é um capítulo bem longo também, né, que trabalha todos esses pontos sobre a eternidade de Cristo, todos os ofícios de Cristo também. Capítulo 6 é sobre o ser humano, ele vai fazer da mesma forma. O capítulo 6 trabalha um pouquinho sobre a origem do ser humano, por que nós existimos, a raça humana é realmente diferente dos animais, então ele faz um pouquinho de apologética aqui também, né? Então isso é bem interessante. Agora, algumas partes aqui são bem interessantes, né? Como o pecado passou por toda a humanidade, ele explica por que já nascemos pecadores. E aí aqui eu tenho entendimento que ele vai trabalhar, olha só, Deus porém tinha um campeão ainda maior. O último Adão não cairia, Jesus foi o último Adão, ele se tornou o verdadeiro campeão que haveria de salvar a raça humana. A Bíblia diz que o último Adão é espírito vivificante. Paulo escreveu, assim como Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados. A boa notícia é que o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? E aí ele entra no capítulo 7, Jesus Cristo, a fonte da nossa salvação. E ele vai abordar um pouquinho da doutrina da salvação, um material muito prático, de fácil entendimento. Não é aquele material difícil, complicado, com uma linguagem difícil, né? É um material bem tranquilo, tem bastante referências bíblicas, né? E é interessante que aqui a partir do tópico C, qual é o significado da salvação, ele traz um pouquinho dos resultados da salvação. Todos os pontos da salvação, né? E aí tem pessoas perguntando para mim, ele é arminiano, ele é calvinista. Bom, ele tenta trabalhar as doutrinas cristãs de uma forma bem ampla, sem se envolver muito em aspectos teológicos. Embora eu identifiquei aqui em alguns pontos que ele vai se posicionar com uma linha de pensamento muito parecida com aquilo que cremos no arminianismo. Mas assim, é bem tranquilo, é bem... não é aquele material assim explícito, né? Mas em alguns pontos aqui a gente percebe ele se manifestando, defendendo, por exemplo, a salvação disponível a todos, né? Então ele trabalha muito dentro desse ponto, mas teologicamente falando, ele desenvolve de forma mais geral. Capítulo 8 vai trabalhar um pouquinho sobre o Espírito Santo, sobre os atributos do Espírito Santo, e ele trabalha pontos, desenvolve alguns princípios e também atributos do Espírito Santo. Então, inclusive o papel do Espírito Santo na salvação do homem, né? Infelizmente as pessoas podem resistir a essa obra do Espírito, tá vendo? E endurecer seus corações em relação a Deus. Deus adverte as pessoas a não endurecer seus corações. Se endurecerem, será impossível levá-las ao arrependimento e elas estarão perdidas. Tá vendo? Isso aqui é uma visão arminiana. É um fato triste, mas a Bíblia fala dos que endureceram seu coração a ponto de sua consciência ficar cauterizada. Tá vendo? Então, é uma visão muito próxima àquilo que o arminianismo crê. Olha outro ponto aqui, ó. Entretanto, Deus não atropela a nossa liberdade de escolha. Temos que escolher seguir a influência do Espírito se quisermos ser transformados. Tá vendo? Então, a gente percebe uma linha de pensamento arminiana implícita. Então, aqui, por exemplo, ele vai trabalhando alguns pontos do Espírito Santo, né? Inclusive, também, aqui, quando ele trabalha a parte dos dons do Espírito, eu percebi um pouco da visão continuista dos dons, né?
que o pentecostalismo crê, por exemplo. Então ele se posiciona como que se os dons espirituais permanecessem nos dias atuais. Então, olha só, Deus quer que todo o seu povo tenha poder em seu ministério, a outros, de modo que a igreja amadureça e fique forte. Para ter esse poder, é preciso ser enchido com o Espírito, com a vontade de Deus, que seu povo seja enchido com o Espírito Santo. É correto pedir a Deus em oração que ele nos encha com o seu Espírito, assim como Paulo orou por seus amigos em Éfeso. Então aqui o capítulo 9, a igreja. Então ele vai trabalhar um pouquinho sobre o que é a igreja, qual é a igreja verdadeira de Cristo, quem são os membros da igreja. Ele vai trabalhar essa parte aqui também interessante, vai trabalhar sobre o propósito da igreja, as cerimônias e sacramentos, né, o batismo e a ceia. E ele vai se posicionar aqui dentro da visão do batismo por imersão, mas ele também diz que o batismo por aspersão, biblicamente falando, não está errado. Então ele vai fazer o meio termo, assim como ele faz em todas as matérias da teologia que a gente tem discussões. Aqui tem os cargos, ministérios eclesiásticos, enfim. Capítulo 10, a partir do capítulo 10 a gente tem aspectos bem assim distintos que a gente não encontra em muitas teologias sistemáticas. Por exemplo, o cristão e o mundo dos espíritos, né? Então ele vai trabalhar um pouquinho sobre anjos, como são os anjos, quais são os diferentes tipos de anjos, as características, né? Aí depois ele vai trabalhar um pouquinho sobre a origem do mal e as estratégias de Satanás, porque a gente sabe que na cultura africana tem muito essa questão de invocações de espíritos, religiões que, enfim, né, fazem esse tipo de coisa. Então ele vai focar muito nessa parte. Os próximos capítulos, capítulo 10, 11 e 12, por exemplo, guerra espiritual, né? Então aqui ele vai trabalhar muito essas coisas. Como o cristão pode vencer as tentações do mundo? Ele traz explicações bem práticas. Como o cristão pode vencer os ataques de Satanás? Então ele vai focar muito nessa parte. Quais são as armas de guerra espiritual e como devemos usá-las? Aqui não tem batalha espiritual na visão neopentecostal, tá, pessoal? Vai trazendo uma perspectiva bíblica. As crenças tradicionais na perspectiva bíblica. E aqui nesse capítulo de número 13, ele vai trazer um pouquinho sobre o que na cultura africana é considerado certo, né? Ou que faz parte da cultura, mas que biblicamente está errado. Então ele vai mostrar isso nesse capítulo 13, eu achei muito interessante, com relação à invocação de espíritos, possessão de espíritos, questão de comunicar com seus ancestrais, essas coisas, né? Comunicação com os mortos. Então ele faz uma apologética aqui defendendo a visão bíblica sobre esses assuntos, mostrando que não está certo. Por mais que faz parte da cultura africana, por exemplo, magias, enfim. Aí ele traz aqui a linha de pensamento cultural e a resposta bíblica quanto a isso. Em todos esses pontos, adivinhação, tá vendo? Por que Deus condena a adivinhação? E aí ele finaliza com resumo, perguntas para debate e sugestões de leituras, né? O capítulo 14 ainda continua também falando sobre isso, como Deus guia os cristãos hoje em dia, né? E aí ele vai mostrar pela palavra, muitas das vezes usando pessoas, mas a palavra sempre é a base, porque na cultura africana tem muitos guias, né? Aqueles que instruem, enfim, e ele explica um pouco sobre isso. É um capítulo muito importante também. Capítulo 15, a igreja e o preconceito cultural. Ele mostra os preconceitos que existem com relação à cultura, principalmente na cultura africana, que a gente percebe por conta das variadas religiões lá que existem, né? E o papel da igreja quanto a isso. Capítulo 16 vai trabalhar casamento, sexo e família segundo a Bíblia, que é muito importante também, principalmente na cultura africana. A gente percebe um pouquinho da questão da poligamia, e aí ele vai trabalhar um pouquinho sobre isso, sobre práticas pecaminosas também, que saem fora do propósito original de Deus, como lascívia, homossexualismo, enfim, né? Qual é a posição bíblica em relação à poligamia? Ele explica o que Deus diz sobre o divórcio, tá vendo? Quais as diretrizes bíblicas para a escolha de um parceiro para casamento, e ele vai falar um pouquinho sobre como lá na cultura africana se faz isso. Capítulo 17, o sofrimento e outros problemas relacionados à doença, feitiçaria, magia e corrupção. Ele foca muito nisso, nesses capítulos agora.
tá? Porque, como eu disse para vocês, muitas dessas coisas fazem parte da cultura, né? Da cultura africana. Então, ele vai mostrar que o que vale é a escritura, o que a escritura diz, não o que a cultura vai dizer sobre conduta, sobre práticas, enfim. O último capítulo vai trabalhar sobre o retorno de Cristo e o fim da nossa época. E aqui eu achei interessante porque ele faz um apanhado geral da escatologia, tanto a escatologia geral como a escatologia individual. E ele vai abordar todas as linhas de pensamento, um pouquinho de cada uma, no seu desenvolvimento. Claro que é bem geral, mas eu gostei muito. Como será o retorno de Cristo, né? Quando Cristo retornará? Como podemos nos preparar para os eventos finais? Ele vai numerando as sequências, né? Quais são as principais teorias dos eventos da época do retorno de Cristo? Ele cita um pouquinho de cada uma aqui, achei bem interessante. Por que Cristo retornará? Isso aqui é interessante porque ele explica o porquê Jesus vai voltar, né? E aí finaliza com um resumo, perguntas para o debate e sugestão de leitura adicional. Aí depois a gente tem um índice remissivo para ajudar você a localizar itens e também expressões no material. E aí nós encerramos o livro Cristianismo Bíblico na Perspectiva Africana. Vale muito a pena, é um baita material para você ter um entendimento básico, porém profundo, das doutrinas bíblicas na perspectiva africana. Claro que a perspectiva africana precisa ter como base a bíblica, por isso que é o cristianismo bíblico, tá bom? Cristianismo ortodoxo, centrado nas verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.